Nós estamos recebendo no estúdio o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, Avelar Amorim. Ele vai conversar com a gente sobre ações recentes tomadas pelo comitê em prol da preservação e do desenvolvimento sustentável do Rio Parnaíba e falar também um pouco das perspectivas à frente. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Eu quero aqui, em nome das 90 instituições que levantam essa bandeira de adoção do modelo novo de gerenciamento ambiental integrado à política de recursos hídricos, que de maneira transversal influi também nas demais políticas públicas, buscando assim a revitalização dessa grande região hidrográfica do Rio Parnaíba. Isso é um trabalho hercúleo, um trabalho muito grande. Já temos bastante tempo à frente disso, com a ajuda dos atores locais do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Portanto, a gente avançou muito quando achava muitos atores que era impossível conseguir criar um comitê de uma região hidrográfica tão grande. E nós acreditamos. Fizemos uma proposta bem fundamentada, levamos a Brasília, apresentamos ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, graças a Deus, por unanimidade, tivemos a felicidade da aprovação dessa proposta. E o ministro, em seguida, veio nos dar posse aqui em Timon, Maranhão. Então, nós, infelizmente, tivemos que suspender as atividades em função da pandemia, porque nós temos dois parceiros fortes na condução desse trabalho, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Nacional de Água e Saneamento, que hoje a ANA está bancando 100% dos custos da implementação de um programa de mobilização social visando a eleição, nesse processo eleitoral, de instalar a diretoria executiva, para que, na verdade, esses dois organismos federais possam fazer um investimento maciço na organização desse comitê, em termos de prédio, em termos de veículo, estrutura de gente, para funcionar esse comitê interestadual e assim a gente poder implementar os planos, programas e projetos possíveis visando a revitalização da bacia. Revitalizar, ou seja, evitar a poluição, garantir um uso mais adequado desse recurso natural. O que vocês têm conseguido fazer ao longo dos últimos anos e que propostas vocês pretendem avançar neste momento, agora já pensando em 2023? Após a criação do comitê, a gente começou a abrir um leque de discussão com várias instituições. Iniciamos com a SUDENE, tentando negociar com a SUDENE a possibilidade de, primeiro, um entendimento, uma parceria, né, um termo de cooperação técnica entre a SUDENE e o próprio comitê. Nós nos debruçamos com muita intensidade sobre um projeto de lei do senador Elmano Ferri, que apresentou ao Senado, e lá no Senado foi aprovado esse projeto, que são as normas gerais de gestão dos recursos naturais a nível da bacia hidrográfica, visando a revitalização dessa bacia. Como você disse, para entender melhor, a revitalização, na verdade, é a implementação de todas as políticas públicas possíveis nessa grande região hidrográfica, que é uma unidade de planejamento que vai garantir a adoção de um modelo, eu diria, assentado num pilar que é a base legal, a legislação toda montada dessas políticas tem que ser discutidas, né, para que seja implementada na bacia. O conhecimento, que é a grande ferramenta de trabalho, essa é uma base muito forte, conhecimento de todos os projetos, planos e programas necessários à implementação na bacia, e a adoção realmente de um modelo integrado de gerenciamento, onde consta a participação do Conselho Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Agência Nacional de Água, os órgãos estaduais, os conselhos estaduais, os comitês de bacia e as entidades que secretariam esses comitês, que são as agências de bacia. Então, toda essa estrutura
precisa estar sendo organizada, fortalecida, para que seja implementada, mas não só na grande região hidrográfica do Piauí, isso já vem acontecendo no Brasil todo. A gente segue sempre o exemplo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que de uma maneira rápida e de interesse, da agilidade dos atores locais, hoje ele já implementa planos e programas e projetos orçados numa cifra de 32 bilhões. E o Parnaíba? Com todo esse potencial. Com todo esse potencial. Nós não temos ainda, nós não criamos ainda uma estrutura para captar esses recursos. Isso para nós é muito triste e a gente, com isso, a gente tem conversado com os governos do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Foi assinado um pacto entre os 3 estados, assinado pelos 3 governadores, aprovado, né, pelos organismos estaduais, principalmente pelas Procuradorias Gerais do Estado, e elaborado um plano de trabalho, onde tudo isso que a gente está falando aqui está registrado nesse plano de trabalho e apresentado a nível do Conselho e aprovado a nível do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Aliás, é algo fantástico, é algo maravilhoso, porque nós não estamos sonhando. Os outros estados que já criaram, que se organizaram, têm captado muito recurso e implantado um modelo adequado de gestão integrada de recursos hídricos e meio ambiente. Veja aí a situação do saneamento. É uma das políticas públicas que precisa ser olhada com muito carinho, com muita responsabilidade. É um exemplo prático do avanço do trabalho de vocês. A partir do momento que o governo resolve investir em saneamento para não poluir tanto quanto polui, isso já é considerado parte da revitalização do rio. Você colocou muito bem com relação ao saneamento. Eu sou um servidor público estadual. Tudo que se falava em saneamento no estado, eu dizia, isso é de responsabilidade da GESPISA. E há quantos anos fui presidente da Emater, superintendente de INCRA, passei por várias assessorias em secretaria, e eu estava enganado. Imagine que 90% da população entende que saneamento é responsabilidade. A GESPISA é uma prestadora de serviço. O Piauí nunca tinha adotado um modelo de gerenciamento de saneamento. Diante dessa nova visão, nossa discussão, nós tivemos a felicidade de participar no Ceará, e lá nós analisamos o modelo do Ceará, que é referência nacional e internacional hoje em termos de gestão hídrica, e eles avançaram muito no saneamento, tanto urbano como rural. E lá, por surpresa nossa, a gente viu os representantes da Secretaria da Cidade apresentar a política de saneamento, ela sendo coordenadora e não a CAGES. Isso nos chamou a atenção. Trouxemos um modelo, discutimos, levamos ao conhecimento do governo do Estado, elaboramos uma lei, e essa lei foi para a Assembleia, e hoje nós temos a Lei 246, pela primeira vez, elaborada em função desse esforço nosso, na busca dessas informações. Então, hoje, a gente tem um olhar muito firme de um modelo, não só para o saneamento urbano, como o próprio rural, que nunca existiu. Hoje estamos adotando um sistema integrado de saneamento rural, que a gente não conhecia, e que é referência internacional, o CISA de Picos. Então, hoje nós estamos, com o apoio do governo, criando um novo CISA, o CISA Meio Norte, onde hoje nós já estamos com 42 associações envolvidas no processo, já para adotar esse modelo novo, ampliar esse modelo do sistema de saneamento rural, porque os organismos internacionais financiadores de planos, programas e projetos já exigem que o saneamento rural tem que ser adotado através do modelo do CISA, que é um modelo alemão. Como é que vocês acompanham a exploração de riquezas naturais da bacia hidrográfica? É possível explorar, atender à necessidade econômica e, ao mesmo tempo, preservar? E que potenciais tem a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba? A bacia do Rio Parnaíba, você sabe que tem um potencial muito grande. A sociedade, a mídia coloca isso todo dia, né? Então, nós sabemos que a gente tem um potencial não só em termos de preservação de biodiversidade, a gente tem que ter um cuidado, olhar para a biodiversidade através de um controle maior, ou seja, um monitoramento ambiental desse desmatamento que existe aí,
de maneira desorganizada até, né? A gente tem que uma possibilidade de preservar isso, que isso tem uma valoração ambiental e é importante para o próprio Estado. Nós não somos contra o desenvolvimento, agora o desenvolvimento sustentável, que garanta, na verdade, a melhor forma de explorar os recursos naturais sem o descontrole, provocando assim uma degradação muito grande. Exploração de gás também, a bacia apresenta... Claro, às vezes se colocam situações, por uma resistência de entidade aqui e acolá voltada ao meio ambiente. Se nós temos um potencial de explorar, é possível, desde que garanta a sustentabilidade. Não é só chegar e degradar. E essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. O potencial hídrico do nosso estado também é muito grande, né? O nosso potencial, que é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, porque nós temos águas em abundância, não só subterrânea como superficial, mas nós temos que ter um gerenciamento no uso dessa água, que a água é vida. Nós precisamos dar uma atenção especial com relação a isso. E é isso que nós estamos discutindo com muita intensidade dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. Discutindo através de quê? Do grande parlamento que já está sendo criado, que é o Parlamento das Águas, que é o próprio comitê. Hoje nós temos um regimento interno, onde nós vamos compor nessa eleição a representação através de 50 instituições, 15 da sociedade civil, 15 órgão público e 20 dos usuários. Então, o mais importante de tudo isso é que, se nós somarmos o percentual da sociedade civil, que é 30%, e do usuário, que é 40%, dá 70%. Na hora de você discutir, colocar na mesa qualquer plano, programa, projeto, nós vamos ter maioria. O setor público tem que mudar essa cultura. O setor público é para apoiar, não é para olhar para o umbigo. Para o setor público fazer o que quer. Não é mais isso. Nós adotamos hoje no regimento, estamos registrados, que essa composição nos dá a garantia de uma participação mais ativa da sociedade civil. E isso aprovado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós estamos retomando agora, a partir agora do final desse mês, um curso que a Ana vai patrocinar para todos os integrantes do comitê, para mostrar como funciona o comitê, quais os conflitos possíveis, aproveitamento desses potenciais na bacia. Então, o curso vai ser preparatório para essa representação que vai compor o comitê. E agora a Ana nos liberou 1 milhão e pouco, que é justamente para contratar uma empresa especializada para iniciarmos um grande movimento de mobilização social com várias reuniões. Só no Piauí vão ser 9 grandes eventos para a gente discutir o melhor caminho de conduzir o processo eleitoral. Então, é uma coisa que... A população, ou seja, de uma forma geral, vai ter a oportunidade de participar ativamente desse processo, de expressar seus anseios, suas críticas e sugestões. Sim, são eventos abertos para que todos participem. A mídia vai ser mobilizada para ter uma participação muito ativa disso. Vamos divulgar muito esses eventos. E é um espaço aberto, é altamente democrático. Isso é a coisa que a gente acredita, porque ali realmente impera a democracia. Com a participação de todo mundo tem direito à voz. O voto é para aquela representação formal. Mas é um espaço muito aberto que vem funcionando em todos os países que tem o setor organizado. No Brasil, o Paraná é exemplo. Nós temos o Rio Grande do Sul, que avançou muito, né? Minas Gerais avançou, vários estados avançou. O Ceará, bem que vizinho, é referência. Na nossa porta, nos oferecendo para justamente dar contribuição para fazer com que a gente organize. Para você ter uma ideia, até hoje nós não fomos capazes de organizar o processo de cobrança da água bruta. Como seria essa cobrança? Essa cobrança, na verdade, porque a água bruta, por exemplo, toda a água... nós pagamos água tratada. Claro. Certo. A água bruta, se a Gespisa cobra da gente a água tratada, ela vai pagar, com esse valor, ela vai pagar um percentual, não é alto,
da água que ela coleta bruta para transformar ela em água tratada. Certo. É como se fosse água de Teresina da mesma maneira. Vai ser cobrada essa água bruta. Para quê? Para ter um fundo de recursos para ajudar esse processo de mobilização e de implementação desse modelo. E também estimular a implementação de planos, programas e projetos na bacia. Porque isso aí é uma fonte de arrecadação. Isso não é um sonho, porque os outros estados já adotaram esse modelo e funciona muito bem, nunca houve nenhuma resistência. A sociedade costuma aceitar? A sociedade aceita porque sabe que isso tem um retorno. É mais compreensível cobrar água tratada, porque a gente sabe que tem um processo, é necessário. Agora, a impressão que se tem é que a água bruta, enquanto recurso natural, é um direito de todos e para todos. Não tem aí uma dificuldade de entendimento nesse sentido, da cobrança pela água bruta, que é um recurso natural? É porque tem, na verdade, numa política de recursos, você tem que implementar os instrumentos. Você tem a outorga, que é a autorização para você usar aquele recurso natural. Se você não disciplinar o uso, o manancial vai perder o controle e vai criar problemas e conflitos. Certo. E um dos instrumentos importantes é a cobrança, porque muita gente usa e abusa. Para evitar desperdício. Evitar desperdício. E mostrar que a água tem um valor econômico. Ela tem que ser utilizada com responsabilidade. Por exemplo, a água bruta não vai ser cobrada para as pequenas comunidades, os pequenos projetos, não. É a Assembleia Legislativa que vota nesse caso, ou vocês... É porque isso aí está estabelecido numa lei estadual. Certo. Se você tem a política estadual hoje do Piauí é a 565. Já é lei. Já é lei. Certo. Então, o que é que está precisando? Está toda a política estadual traçada e o instrumento está dito lá. Outorga, cobrança, sistema de informação. Está todos os instrumentos, a elaboração dos planos diretores de cada bacia. São os instrumentos que estão lá citados pela lei 5.165 do Estado do Piauí. Quando se tratar da cobrança, aqui tem um decreto de governo disciplinando o uso desses recursos. Então, isso tudo é disciplinado através de resoluções, portarias, decretos, e amparado pela lei maior, que é a lei do Estado. A federal é a 9433, de 97, que trata da política nacional, e todas as políticas estaduais são elaboradas em conformidade com a lei federal. Então, o conteúdo da lei federal é o mesmo das leis estaduais, cumpra-se, porque são leis aprovadas por o Conselho Nacional e aqui também é aprovada pelos Conselhos Estaduais e também passa uma lei que tem que ser aprovada na Assembleia Legislativa. Então, esses recursos, uma vez passando a ser arrecadados, eles devem ser revestidos também. Sim, porque a obrigatoriedade da aplicação dos recursos é em todas as atividades que vão garantir o fortalecimento dos comitês, dos órgãos estaduais e da implementação desses planos, programas e projetos. Só que esses planos, programas e projetos, eles precisarão do aval do grande parlamento da água, que é o comitê. Então, um comitê será eleito. Tem representação, órgão público, sociedade civil e usuário desses recursos hídricos. Então, é eleito, é aprovado, é democracia. Então, só que no comitê, como você disse, tem abertura para a participação da sociedade, está aberto o espaço, é totalmente aberto para participar, para discutir, né, para aprovar ou não aprovar as propostas apresentadas. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, presidente Avelar Amorim, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, que desenvolve, né, um trabalho importante, né, com o objetivo de revitalização, a respeitar o desenvolvimento sustentável. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela presença e sempre que tiver novidades, repassar aqui para a gente repercutir. O CBH lhe agradece mais essa oportunidade, Eliezer.